pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu trazendo aqui um texto do Alexandre Gruber, mas que foi publicado numa página Narcisistas e Psicopatas Sem Suprimento. A gente que tá vendo aí uma situação pública, não é? Da Ana Hickman e seu marido, numa situação de violência doméstica, de violência psicológica, e posso dizer que tem sido muito recorrente casos desse tipo no consultório. Então, o título desse texto é Manipuladores. Eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre isso, porque parece que a sombra das pessoas está totalmente vindo à tona e muita coisa, né, a gente pode identificar aqui através desse texto. Vamos lá. E é um texto do Alexandre Gruber. Vamos lá. Manipuladores. Os manipuladores vão sempre tentar reverter a situação ao seu favor e usar de jogos emocionais para que nunca precisem assumir a responsabilidade por seus atos. Nesse jogo, qualquer reação às suas atitudes tóxicas por parte de outros é tida como exagerada e imaginária, fazendo com que a vítima da sua manipulação coloque em dúvida a sua interpretação dos fatos e se sinta culpada por isso. O manipulador nunca assume as suas atitudes nocivas, não se desculpa, não busca mudar, nem se esforça pelo equilíbrio da relação. O que está em questão é um jogo de poder, onde ele mantém o outro disponível para ele, seja através da culpa ou da dependência. Todos somos seres que temos nossas falhas e às vezes temos dificuldade de identificá-las e admiti-las. O que diferencia esse comportamento natural da manipulação é que o manipulador tem mais consciência do que faz e abusa das vulnerabilidades do outro para fazer o que deseja e ser sempre o herói ou a vítima da história. As maiores defesas contra a manipulação emocional são sempre uma autoestima bem trabalhada e limites bem traçados. Ninguém precisa se sentir culpado por buscar o equilíbrio de uma relação e por apontar traços que precisam ser trabalhados. Ninguém deve ficar com alguém que ameaça a sua saúde mental e achar que não merece alguém melhor. Alguém que ama de verdade acolhe nossas fraquezas, jamais abusa delas. É sempre alguém disposto a melhorar e não a camuflar suas toxicidades. Jamais alguém será culpado por buscar algo equilibrado e saudável, e qualquer um que trabalhe contra isso não é alguém bom para ficar. Alexandre Gruber. Manipulação, aqui tem um postzinho. Manipulação é quando eles te culpam por sua reação à falta de respeito deles. Para que a gente reflita, não é? Vamos lá, manipuladores. Os manipuladores vão sempre tentar reverter a situação ao seu favor e usar de jogos emocionais para que nunca precisem assumir a responsabilidade por seus atos. Acho que por aqui a gente já começa a falar. O sinal de maturidade emocional é eu assumir a responsabilidade pelas minhas escolhas e pelos meus atos. Podem não ser escolhas muito favoráveis, podem ser escolhas equivocadas que me tragam consequências negativas, mas mesmo que desencadeadas pela atitude de outras pessoas que vão funcionar como elementos catalisadores, como eu já disse, dentro aqui da abordagem junguiana, a gente fala sobre isso. Alguém tem uma atitude que desencadeia em mim uma reação de algo que já estava lá atrás, está aqui dentro, reprimido, está vindo à tona nesse momento para que eu trabalhe.
né? A pessoa não é responsável por algo que já estava dentro de mim. Ela, de alguma forma, é responsável por ter desencadeado isso, né? Naquele momento. Mas ela não é responsável pelo que está dentro de mim. Eu tenho que observar, eu tenho que me conscientizar e, a partir disso, me trabalhar. E não jogar a responsabilidade ou a culpa, bem entre aspas, né, nas costas de outra pessoa, ou nas costas daquela pessoa que foi a catalisadora para que isso viesse à tona. A única responsável por qualquer atitude que eu tenha sou eu mesma, através do meu discernimento, da minha capacidade de raciocinar, da minha capacidade de intuir também, não é? E fazer a escolha por essa ou aquela atitude. Eu não posso jogar a responsabilidade para ninguém. Quando eu começo a assumir as minhas escolhas, as minhas atitudes causadas por qualquer que seja a situação, a reação, não importa, eu passo a ter maturidade emocional. É importante a gente entender isso. Vamos lá. Nesse jogo ou qualquer reação, as suas atitudes tóxicas por parte de outros é tida como exagerada e imaginária. É a desqualificação total daquilo que eu estou sentindo. Se eu traduzo para uma outra pessoa do meu relacionamento, seja, né, relacionamento afetivo, seja relacionamento familiar, seja relacionamento profissional, que eu estou incomodado com alguma coisa do relacionamento e aquela pessoa desdenha, desqualifica aquilo que eu estou colocando às claras para que possa haver uma conversa esclarecedora, uma conversa que encontre um caminho, um meio termo. É assim que as relações funcionam em todos os níveis e dimensões. Quando essa outra pessoa desdenha daquilo que você está falando, desqualifica aquilo que você está sentindo, como é que a conversa vai fluir? Não é? Não há um respeito àquilo que o outro está sentindo, não há uma empatia, não há uma compaixão pelo sofrimento do outro. É algo para se analisar. Então, fazendo com que a vítima da sua manipulação coloque em dúvida a sua interpretação dos fatos e se sinta culpada por isso. Na verdade, quando nós estamos muito conscientes, né, de quem nós somos, daquilo que queremos, dos nossos propósitos, não é fácil alguém nos manipular, porque nós temos autoconhecimento, né? Sabemos como funcionamos, né? No nosso lado positivo e também no nosso lado negativo. De vez em quando eu, né, enfio o pé na jaca, falo que não preciso, reajo ao invés de pensar em primeiro lugar. Ok, vou tomar consciência disso e vou tentar mudar, mas quando eu me conheço, eu sei o que eu estou falando e de que forma eu cheguei àquelas conclusões. Não foi baseada em nada, não é? Algum fundamento tem para que eu possa chegar àquelas conclusões e colocar aquilo para uma outra pessoa. Quando eu coloco em dúvida, quando a minha mente fica nublada, porque eu não tenho certeza de que aquilo que eu falei é correto, não por uma discussão, bem entre aspas, né? Uma conversa esclarecedora, uma conversa frutífera, onde dois pontos de vista diferentes vão ser colocados e a gente vai conversar a respeito disso
discutir no bom sentido, não é? Para que eu consiga enxergar o ponto de vista do outro e ele enxergar, ou ela enxergar o meu ponto de vista, isso é crescimento emocional. Agora, quando o outro me desqualifica, coloca em dúvida aquilo que eu falei, aquilo que eu senti, e eu assino embaixo, gente, aí ladeira abaixo, né? Eu tenho que saber quem eu sou, como eu funciono, para que eu tenha certeza de que aquilo que eu estou falando está baseado em fundamentos, não é uma elucubração, não é fruto da minha imaginação, mesmo que seja baseada em intuições ou baseada na espiritualidade, que também tem fundamento. Para quem conhece, né? Falando de espiritualidade, é tão fácil as pessoas nos criticarem. Adquiram conhecimentos sobre a espiritualidade, sobre esse mundo oculto, sobre metafísica. Adquiram esses conhecimentos sobre esoterismo, sobre a formação da Terra, sobre a colonização da Terra, sobre o sistema energético do ser humano, sobre os dons paranormais, não é? Estudem primeiro para depois criticar. Como é que eu posso falar sobre algo que eu não conheço? Mas o sistema de crenças limitantes muitas vezes já descarta as pessoas, assim como lá na Inquisição. Falo isso para vocês de carteirinha, né? Porque vivi lá várias vidas, sem nem saber, sem nem saber, né? Muitos fenômenos que são considerados só dos espiritualistas acontecem dentro da igreja católica, acontece dentro de uma igreja evangélica com outros nomes. E são fenômenos paranormais, são fenômenos de expansão da consciência, não é? De abertura dos canais espirituais, de conexão com a divindade, com mentores, com guias, com anjos. Vamos estudar para depois poder criticar, não é não? Vamos dizer assim, é lógico e é responsável fazer isso antes de criticar, não é? Vamos lá. O manipulador nunca assume as suas atitudes nocivas, não se desculpa, não busca mudar, nem se esforça pelo equilíbrio da relação, né? A culpa é sempre do outro. Analisarmos, né, dentro de uma relação de amizade ou de um relacionamento afetivo, conjugal, a pessoa que estamos em vista, ok? Tudo isso faz parte, não é? Mas estando dentro de um relacionamento, não querer mudar nunca, não querer se esforçar nunca, não querer sair da sua zona de conforto. Relacionamentos são dois, não um só. Se eu não quero sair da minha zona de conforto, eu não tenho capacidade de me relacionar de forma saudável e madura. Essa é a verdade em qualquer nível ou dimensão de relacionamentos. Vamos lá. O que está em questão é um jogo de poder, onde ele mantém o outro disponível para ele, seja através da culpa ou da dependência. São duas situações, culpa e dependência. Quando não temos amor próprio, quando não sabemos estabelecer limites, quando não nos respeitamos, em primeiro lugar, abrimos brecha para o desrespeito do outro, não sabemos falar não, não quero, não é assim que eu desejo, não quero isso para mim,
Não sabemos. Precisamos aprender também antes de nos relacionarmos de uma maneira saudável. Todos somos seres que temos nossas falhas e às vezes temos dificuldade de identificá-la e admiti-las. Por isso a gente diz toda relação é um espelho. Podemos ver no outro, no mínimo, um pouco de nós mesmos. Quando nos vemos de forma projetiva no outro e trazemos para nós aquele aspecto, isso é maturidade. Não é? Eu vou aprender a trazer para mim aquilo, vou trabalhar em mim primeiro, para que depois eu possa falar alguma coisa do outro, não é? O que diferencia esse comportamento natural de manipulação é que o manipulador tem mais consciência do que faz e abusa das vulnerabilidades do outro para fazer o que deseja e ser sempre o herói ou a vítima da história. Podemos permanecer num relacionamento muitos e muitos e muitos anos sem perceber que estávamos num relacionamento abusivo e tóxico. Que o outro tinha um poder sobre a sua mente que fazia com que você desejasse tudo o que o outro desejava, mesmo que não fosse da sua vontade, a manipulação através das palavras. Isso é violência psicológica, porque eu começo a me perder de mim mesma num relacionamento longo. Provavelmente foi o que aconteceu com a Ana Hickman, né? Não vamos entrar aqui em análises muito profundas, porque tem tanta coisa aí a ser analisada, né? Quem viu a entrevista dela, e muita coisa na sua história de vida e tal, nem vamos falar sobre isso, mas nós, na nossa história de vida, quando mantemos um relacionamento abusivo e tóxico na nossa vida, se observarmos o nosso passado, teremos alguém que foi modelo de relacionamento tóxico e abusivo na nossa história. E simplesmente estamos reproduzindo sem ter consciência. À medida que tomamos consciência disso, não podemos mais reproduzir, não é? As maiores defesas contra a manipulação emocional são sempre uma autoestima bem trabalhada e limites bem traçados. É o que eu estou falando aqui. Se eu me conheço, se eu sei o que eu quero, se eu sei o que eu penso, se eu sei como eu sou, se eu sei como eu funciono, se eu sei quais são as minhas vulnerabilidades, eu não entro no jogo do outro, né? Ninguém precisa se sentir culpado por buscar o equilíbrio de uma relação e por apontar traços que precisam ser trabalhados. Ninguém deve ficar com alguém que ameaça a sua saúde mental e achar que não merece alguém melhor, né? O abusador faz um trabalho perfeito na cabeça do abusado, como se a vida dele nunca fosse andar se o abusador não estiver ao lado. Você nunca vai ser ninguém. Você não vai conseguir sobreviver sem mim. E sobrevivemos. Sobrevivemos, né? Alguém que ama de verdade acolhe nossas fraquezas, jamais abusa delas. É sempre alguém disposto a melhorar e não camuflar suas toxicidades. Jamais alguém será culpado por buscar algo equilibrado e saudável. E qualquer um que trabalhe contra isso não é alguém bom para ficar. Palavras de Alexandre Gruber, né? Falando sobre manipulação, relacionamentos abusivos, onde a manipulação é o elemento principal. E a violência psicológica por conta da manipulação, fazendo com que o abusado se perca de si mesmo e demore muito tempo para se encontrar. Certo? Vamos refletir sobre isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.